Quando a gente usa a palavra generosidade no português, a primeira ideia, a ideia mais forte que vem para a gente é a ideia quantitativa, quantidade, volume, né? De fato, essa é esse é um dos significados da palavra generosidade. Uma porção generosa de bolo, por exemplo, quer dizer um pedaço de bolo grande, né? A fulano recebeu um pedaço de bolo generoso, né? Ele ficou com uma parte generosa do que foi doado, então ele pegou uma parte grande, né? De fato, é um dos significados. No entanto, tem um outro significado também no dicionário, quando procuramos lá generoso, a gente encontra a palavra altruísta, ou seja, é aquela pessoa que pensa mais nos outros do que em si mesmo, que tem um sentimento, vamos falar assim, descentralizado, em vez de ser um sentimento em mim, um sentimento de tentar entender a necessidade, o que os outros precisam, pensar mais nos outros do que em si mesmos. Essa é a ideia de generosidade que a gente quer trabalhar esse trimestre, né? Não medir pela quantidade, mas medir pela disposição ou pela disponibilidade, pelo sentimento de estar mais preocupado com os outros do que conosco mesmo. É a questão que Jesus apontou ali para a viúva pobre, né? Lá em Lucas 21, de 1 a 4, conta a história dos fariseus, publicanos, lá dando suas ofertas e fazendo mó estardalhaço, e a viúva foi lá e botou 2 ou 3 moedinhas e deu tudo o que tinha, né? Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, Jesus está mostrando ali um exemplo de generosidade. Uma pessoa que tinha pouco e deu tudo, né? A oferta dela foi mais generosa do que aqueles que tinham muito, estavam dando um pouco do que tinham. Pela disponibilidade, pelo sentimento, pela prontidão em se doar. Nós, como crentes, precisamos estar sempre dispostos a agir com generosidade. Precisamos tratar as coisas com generosidade. Essa revista fala de mordomia sobre uma ótica de generosidade. Então, a gente está falando de mordomia, que quer dizer, entre outras palavras, administrar as coisas que não são nossas, porque Deus nos dá e estão sob nossa responsabilidade, mas administrar isso de forma generosa, de forma a ter uma atitude voluntária para com os outros, voluntária para aqueles que precisam. Não estou falando de contribuir de dinheiro, mas estou falando também de uma predisposição em ajudar os outros com aquilo que a gente sabe fazer, com o tempo que a gente tem, com aquilo que a gente pode fazer para ajudar, que não seja necessariamente monetariamente. Existem várias formas em que a gente pode ajudar outras pessoas. A gente pode sentar para estudar com alguém, a gente pode doar uma coisa que está parada em casa e a gente não tem utilidade, mas alguém precisa daquilo ali ou precisa daquele bem. Então, existem várias formas da gente ajudar, não necessariamente financeiramente. Como crentes, precisamos praticar a mordomia com generosidade. A Bíblia, lá em Provérbios 11, ensina que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos necessitados, alívio receberá. Veja que a colocação aqui do versículo coloca quase como uma condição. Quem dá? Por que quem dá? Porque tem quem não dá. Tem quem pode ajudar, tem quem tem condições de ajudar e não se dispõe a fazer isso, né? A gente precisa entender essa ótica aqui do Velho Testamento, do povo judaico. O povo judaico, ele ajuda, o povo judeu ajuda
quem realmente está precisando. Não é quem não quer trabalhar, nem aquele que não quer se sustentar e acha que os outros devem lhe sustentar. Não é esse tipo de pessoa que se refere aqui. Está se referindo aqui ao tipo de pessoa que está passando por uma dificuldade. Nós passamos por dificuldades e, às vezes, essas dificuldades nos impedem de criar ou de gerar o nosso próprio sustento. Essas pessoas precisam de uma mão amiga para se reerguer. No momento que vivemos da pandemia, desde o ano passado, tem mais de um ano já atravessando um cenário complicado, um cenário que por algumas vezes já foi, por decretos, tivemos que ficar recolhidos em casa, o comércio teve que fechar, o comércio não suporta esse abre e fecha, é natural que tenham contas para pagar, um aluguel de uma loja, uma luz, uma água, precisam ser pagas essas contas e o abre e fecha do comércio faz com que os donos de estabelecimentos tenham dificuldades para manter os seus compromissos. Entre esses compromissos, alguns deles são empregos, são salários, são famílias que precisam sobreviver, dependem de um salário, e o salário para o comerciante pagar depende de lucrar, depende de vender, e se não vende, não tem dinheiro. Então, veja que a situação que nós vivemos hoje é uma situação complicada. E com certeza muitos estão enfrentando problemas relacionados aos efeitos colaterais dessa pandemia. E é um bom momento para que a gente possa praticar a generosidade. E existem aqueles que têm condições de agir de forma generosa e escolhem não fazer. Porque alguém escolheria não agir de forma generosa, né? É algo que a gente fica pensando, a gente fica imaginando, né? E é muito comum a gente falar de generosidade no aspecto financeiro, mas como eu digo aqui, disse aqui, a disposição em ajudar alguém, por si só, já é uma generosidade. Então, muitas vezes a gente vê pessoas precisando de uma determinada ajuda, precisando de um apoio, um trabalho da igreja, muitas vezes, precisa ali de uma forcinha sua, mas eu estou no meu horário de descanso, né? Olha, mas eu queria descansar agora, e logo agora, mas aí, você pode ir ali e pode dar uma forcinha a mais, pode ajudar, e isso também é generosidade. Generosidade do nosso tempo e generosidade das nossas habilidades. O nosso texto básico aqui é 2 Coríntios 9, 7, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Junto com Malaquias 3,10 são os dois versículos mais usados para o envelope de dízimo, lá, referência bíblica colocada nos envelopes de dízimos e ofertas, pelo menos das igrejas que eu participei, a maioria usava esses dois versículos. Está falando aqui de contribuir, segundo propôs no seu coração, né, com uma generosidade. E interessante, não com tristeza nem por necessidade, não por obrigação, né, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus se alegra com as pessoas que ajudam os outros de uma forma altruísta, de uma forma, como se diz, com boa vontade, não por esperar alguma coisa em troca, mas simplesmente pelo fato de ajudar, pelo fato de estar ali apoiando alguém que precisa de um socorro, que precisa ali de um help num determinado momento. Essa é a lição número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 70. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar a revista em PDF. Essa revista tem por tema generosidade em tempo de escassez, foi escrita pelo pastor Mauro Stélio Sanches, e essa lição número 2 tem por título A Mordomia Cristã, como
generosidade. A gente podia também pensar na generosidade na mordomia cristã, né? São temas, digamos assim, bem próximos, né? Bem interessante da gente imaginar. Então, pensando em mordomia com generosidade, Jesus, lá no Sermão do Monte, ele citou aquele exemplo lá: se alguém vier pleitear a sua capa, entrega também a túnica, e se alguém te fizer andar 1 milha, ande 2. Ele está falando ali do sentimento de justiça. De fato, vingança, recompensa e justiça são três pensamentos ali, né? O sentimento de justiça geralmente vem atrelado a uma vontade de vingança quando a gente se sente injustiçado. E muitas vezes a gente se sente injustiçado simplesmente porque a gente não quer dividir alguma coisa, ou a gente não acha que não deve dividir alguma coisa, né? Mas Jesus está falando ali de justiça, o tópico lá que se coloca na Bíblia com relação à vingança, né? E essa ideia traz para a gente também essa ideia de equilíbrio na questão de generosidade, né? Ser generoso com as coisas, com a boa vontade de fazer as coisas. Mas vamos lá. Falando então da mordomia cristã como generosidade, o primeiro tópico da nossa lição fala aqui sobre a generosidade com os mais próximos. É muito comum que a gente tenha um comportamento dentro de casa e outro fora de casa. Quando a gente está fora de casa, né, a gente busca ter uma certa, ou mostrar uma certa educação que não necessariamente é aquela que a gente usa no dia a dia dentro de casa. Que coisa feia, né? Que vergonha! Mas a gente tem esse comportamento, né, estranho, esquisito, mas a gente faz isso sim com uma naturalidade que a gente não imagina. Alguns comportamentos que a gente tem em casa, quando está relaxado, descansado, a gente não faz na rua não, né? Para não passar vergonha ou para não demonstrar falta de educação quando a gente está na casa dos outros ou com os outros. As regras de etiqueta, algumas delas tiram uma parte do nosso comportamento natural. E dentre esses comportamentos diferenciados de dentro de casa para fora de casa, uma questão que fica muito evidente é a questão da nossa generosidade com os que são de fora de casa. Quantas vezes a gente vê alguém tratando um amigo, alguém tratando alguém do trabalho, da escola, da faculdade, de uma forma que não trataria o seu próprio irmão, né? Uma boa vontade em ajudar os de fora e uma má vontade de ajudar quem está em casa. Já perceberam como isso acontece assim de uma forma tão natural e tão intensificada nas nossas casas? Paulo adverte a Tiago lá em 1 Timóteo, Timóteo, Timóteo lá em 1 Timóteo 5,8, né? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só o alerta. Não adianta a gente cuidar dos de fora sem cuidar dos de dentro de casa. Não adianta a gente fazer uma cara de bonito, de altruísta, de bondoso, se a gente não resolve as coisas bem dentro de casa. Hoje, com as mídias sociais, então isso se propagou de uma forma assim, bem estranha, né? Porque as pessoas mostram, às vezes, perfis nas mídias sociais, perfis que a gente... se conhecer bem a pessoa, vai, quem é esse camarada que postou isso aqui? Esse camarada não é assim não, né? A gente, quando conhece a pessoa muito intimamente, a gente às vezes vê umas diferenças de comportamento. E é necessário que a gente tenha essa atenção com as pessoas de casa. Com as pessoas da igreja também,
né, em Cristo fomos feitos irmãos. E como irmãos, somos da mesma família. Precisamos ter cuidados uns com os outros, né? Mas a gente não pode esquecer a própria família, a gente não pode esquecer os próprios parentes, né? Uma coisa que fica às vezes evidente dentro de casa é a divisão das coisas, né? Olha como tem brigas às vezes dentro de casa por um restinho de biscoito, né? Por um pacotinho de jujuba, né? Ou por um restinho de refrigerante. Tive um amigo uma vez que contou uma experiência que eu guardei, né? Falou que chegou em casa e os filhos estavam brigando por causa de um restinho de refrigerante e ele comprou 2 litros de refrigerante e botou os dois sentados lá. Enquanto não acabar de beber, não levanta, para nunca mais brigar por causa disso. Mas a gente passa por umas situações, às vezes, dentro de casa. Eu passava na minha casa, quando solteiro, agora também a gente passa, né? Porque essa questão do altruísmo relacionada às minhas coisas é algo muito, eu diria que é algo complicado, né? É algo complicado de eu desfazer a ideia do meu para dividir, né? Mas quando é um amigo, quando é alguém que eu quero mostrar isso, né? Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa boa, eu faço isso talvez com uma boa vontade que não é a normal, que não é a comum, que não é a do dia a dia, né? Ah, mas aí é falsidade. Pois é. Aí chega a quase a mentira. Chega quase a construir uma situação que não existe. Mas às vezes as pessoas fazem isso de forma proposital, né? É que nem o clássico exemplo do político em tempo de campanha. O político em tempo de campanha pega a criança no colo, abraça todo mundo, não quer saber se está limpo, se está sujo, se tomou banho, se não, se está suado. Ele tem que demonstrar ali uma interação com o povo. Não é todo político que faz, mas a gente tem a clássica história dos políticos que fazem isso. Cumprimenta todo mundo, faz carinho em criança, enfim, dá atenção. E a gente, às vezes, quer dar esta atenção, quer fazer esse tipo de coisa para ficar bem na fita. Ou para se sentir bem, né? É necessário que a gente tenha em mente que antes de fazer isso ao que é de fora da família, que antes de fazer isso ao incrédulo, aquele que não é irmão em Cristo, não que a gente não possa ou não deva fazer, deve sim, mas a gente tem que ter em mente que a nossa família, os de casa, aqueles nossos, tem que vir em primeiro lugar. A gente tem que estar disposto a abrir mão das coisas, disposto a dividir as coisas para que a gente de fato possa demonstrar este amor, este carinho, essa generosidade com aqueles que são de fora. Nesse tempo em que a gente vive, nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldades que nós vivemos, há muitas oportunidades para que a gente expresse esse amor e esse cuidado com os outros, né? Recentemente, a minha igreja fez ali uma campanha de arrecadação de alimentos. Por quê? Porque muitos, de fato, estão sem emprego e não há não há como ajudar com emprego se não tem emprego, se não tem recursos, se as coisas estão caras, né? Se a situação ficou complicada, né? Então, nesse momento é necessário, de fato, ter o auxílio da comida, auxílio do sustento, né? E aí a igreja fez uma campanha dessa e arrecadou bastante alimento para distribuir, porque faz parte, né? Faz parte do jeito de ajudar, mas a gente não pode deixar aqueles de casa, aqueles da nossa família,
desamparados. Estejamos atentos a isso, né? Temos que expressar amor. Agir com generosidade é expressar amor. Não podemos fazer por interesse. Como disse o versículo aqui, né? Não com tristeza ou por necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de estar bem na fita. Necessidade de demonstrar que eu sou uma pessoa boa. Né? Necessidade de, olha, hoje eu tenho que fazer uma boa ação. Então pronto, fiz a minha boa ação do dia. Porque eu tinha uma meta para bater. Né? Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é que isso seja algo natural. Que isso seja feito no dia a dia. O nosso segundo tópico fala que generosidade é ir além. Como Cristo falou ali, né? Se alguém vier brigar, né? Disputar a sua capa, entrega também a túnica. Se alguém te bater na direita, oferece a esquerda. Andou 1000 milhas, fez andar 1 milha, perdão, anda 2. Né? É ir além, é estar disposto para ir além, fazer mais do que o que foi pedido, ou fazer mais do que aquilo que a gente está pensando em fazer. O pastor colocou aqui alguns exemplos, né? Vai doar uma roupa? Tá, então lava a roupa. Ah, mas é para mendigo. Daí, ele não vai ter como lavar. Então você já entrega limpinho. Né? Ah, prega o botão que está faltando, faz o remendo que precisa fazer, costura o que precisa costurar. Vai doar um móvel usado para uma pessoa necessitada? Diferente de eu doar para alguém que tem recursos para, como se diz, para refazer, mas a gente vai ajudar alguém que não tem como, né? Não tem como comprar aquele móvel, precisa, aquilo ali vai ajudar, vai dar um conforto, então, por que não limpar, por que não reformar, não digo, né? Mas colocar o móvel em condições que a pessoa possa de fato usar. Não dar um negócio quebrado que a pessoa nem consertar vai poder. Né? Não é jogar lixo fora. Se aquilo tem utilidade para alguém, excelente. Façamos a doação. Mas vamos fazer com boa vontade. Né? Vai doar livro, encapar, enfim, limpar, um brinquedo. Quantas campanhas de brinquedo que a gente vê. Ou até bazares em igreja, que as pessoas dão coisas que não têm mais condições de uso. Né? Para botar num bazar, para doar brinquedos que não têm, que oferecem até risco às crianças, não é o caso. Generosidade é ir além. É fazer além daquilo que se deve fazer ou que se há a possibilidade de fazer. Né? É algo que a gente precisa entender. Né? Não adianta, é o que eu falei, não adianta dar uma roupa, mas é uma pessoa que está na rua, não vai ter como lavar, né? Não tem como comprar sabão, nem tem onde lavar, então já dá limpinho, já dá em condições de uso, vai dar um conforto para aquela pessoa. Né? Mas há mais nada. Né? Vamos fazer além daquilo que a gente pode fazer, além daquilo que a gente, digamos assim, da necessidade visível. Né? Essas coisas precisam ser ensinadas dentro de casa. Né? O pastor colocou aqui disposição espiritual. Né? É algo que a gente precisa fazer no dia a dia e ensinar aos nossos filhos a ter generosidade. Veja, às vezes a gente acha muitas pessoas na rua pedindo comida, mas porque não querem trabalhar, né? Em vez de pedir um emprego, pedir um apoio para que se sustente, as pessoas querem pedir só a comida. Há casos, como eu falei, que a pessoa não consegue trabalhar, não tem algo impeditivo, né? Mas a gente precisa ensinar
generosidade aos nossos filhos. E a gente só consegue ensinar fazendo. Diz que a palavra empurra, mas o exemplo arrasta, né? Precisamos fazer, viver de forma generosa, agindo de forma generosa o tempo todo, para que os nossos filhos aprendam a ser generosos. É uma forma de viver, né? É uma forma de ver as coisas, sabe? Muitas vezes a gente olha para uma situação e já vem com a crítica em cima. A gente olha para uma situação e já vai acusando, né? Não julgueis. A gente julga o tempo todo. Na verdade, a gente julga tudo o tempo todo, né? E infelizmente, a gente precisa julgar as coisas, porque para saber como agir, eu tenho que ter um mínimo de discernimento. No entanto, a gente tem que ter uma boa vontade ao julgar, vamos dizer assim, né? Não pressupor algo que a gente de fato não sabe se é verdade, né? Então, estar sempre com o coração aberto a fazer mais do que foi pedido. A gente vê, às vezes, algumas pessoas ajudando, mas você pediu isso, eu já fiz isso. Pronto. Encerrei. Resolvi. Foi o que você pediu. Mas a generosidade, como disse esse segundo tópico, é ir além. Fazer mais do que foi pedido. Ir além é não esperar nada em troca. Ir além é não fazer porque eu quero, porque eu preciso bater uma meta, como eu digo, né? É interessante que o versículo fala que não com tristeza ou por necessidade, né? Olha que interessante, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Como está o seu coração para ajudar o outro? Você vai ajudar porque você se sente constrangido a ajudar? Você vai ajudar porque você está com pena da pessoa? Você vai ajudar porque se você não ajudar vai ficar ruim que está todo mundo ajudando? Né? Qual é o seu sentimento ao ajudar? O que você colocar no coração, faz. Não precisa fazer mais porque os outros estão fazendo, né? Não precisa fazer menos porque todo mundo está fazendo menos. Faz de acordo com o que você propôs no seu coração. Não com tristeza. Às vezes a pessoa vai ajudar de má vontade. Não pode, né? Se vai ajudar de boa vontade. E nem por necessidade, que é a questão de ter algo em troca, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. E a gente precisa ter alegria para ajudar. Esse é o ensinamento que a gente precisa passar para os nossos filhos para a vida toda, né? A alegria em ser generoso. Bom, o terceiro tópico da nossa lição fala que a generosidade é para todos. Interessante que esse versículo de 2 Coríntios 9:7 começa assim: cada um já está dizendo da individualidade. Eu, você, fulano, ciclano, cada um na sua individualidade, né? Contribua conforme o propósito do seu coração. Então, cada um. A generosidade é para todos. Todos devemos ter generosidade. Mas alguém pode perguntar, mas generosidade é um dom, né? É um dom de Deus? Bom, até podemos pensar assim, né? A generosidade é uma disposição que é recomendada a todos os cristãos. Todos os cristãos devem ter generosidade. E disponibilidade é uma forma de generosidade, né? E o exemplo que o pastor coloca aqui é o maior exemplo que teve, que foi o exemplo de Deus,
né? Deus mandou seu Filho. Deus e Jesus, seu Filho, agiram de uma forma tão generosa que a gente deve entender e copiar, né? Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja a generosidade do Filho de Deus. Ele se fez, sendo Deus, se fez em forma humana, se colocou em forma humana, se esvaziou da divindade, ele não deixou de ser a divindade, mas ele agiu como ser humano. Sabe quando a gente vê uma autoridade que tem toda uma pompa, todo um protocolo, e aquela autoridade quebra o protocolo para agir como se fosse uma pessoa comum? Então, aquela autoridade está se esvaziando da sua autoridade, do seu poder, da sua posição, do seu cargo, para agir de forma comum. É bem verdade que algumas vezes isso não é recomendável pela segurança necessária àquela autoridade. Então, algumas coisas não são tão recomendáveis porque bota a pessoa, a autoridade, em risco, né? Diria eu, o presidente de um país andar por um voo comercial. Não é muito recomendado. Por quê? Porque coloca em risco a segurança da pessoa. Não é impossível, mas é algo que tem que ser pensado e pesado, porque tem outras implicações. No entanto, quando a pessoa que tem uma certa autoridade se esvazia dessa autoridade e age como uma pessoa comum, seja um político importante, ao invés de passar à frente na fila, resolve esperar o seu lugar na fila. Poderia passar à frente? Poderia, e muitas vezes deveria, porque se ele está ali para fazer alguma coisa necessária que tem que ser pessoalmente, ele está tirando tempo, que ele poderia estar resolvendo problemas da esfera ali governamental, por exemplo, né? E está resolvendo um assunto pessoal que tem que ser no horário comercial. Acontece. Né? Então ele deveria sim ter prioridade, porque ele é um servidor público e pode servir melhor dessa forma. Mas, por outro lado, ele pode e às vezes se esvazia dessa prerrogativa para se fazer de forma normal. Foi assim que Jesus fez. Ele, sendo Deus, se fez em forma humana, se esvaziou da sua divindade para ser obediente e morrer numa cruz. Morrer numa cruz aqui significa morrer como criminoso. A cruz não era simplesmente um castigo, era como se fosse uma pena de morte hoje, né? Era uma forma de castigo, de penalidade grave, né? E Jesus se sujeitou a morrer numa cruz como criminoso, como errado, por mim e por você, levando sobre si os nossos pecados. Ele poderia não ter feito isso, né? Ele poderia ter se negado a fazer isso. Tinha toda a autoridade e até o direito de fazer isso. Não vou morrer dessa forma. Mas ele não fez isso. Como disse aqui Paulo a Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha, eu sou Deus, eu não posso me fazer igual a esses humanos.
né? Eu vou me fazer, então, vou estar aqui na forma de humano, mas eu não vou deixar de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou disso. Entende esse sentimento? Entende esse exemplo? A generosidade que nós devemos ter é essa. Ter o mesmo sentimento que teve em Cristo. Nos esvaziar das coisas que nós entendemos que são nossas prerrogativas, que são nossos direitos, né? E agir de uma forma generosa. Falo direito, falo prerrogativa, mas todos nós, brasileiros principalmente, gostamos muito dos nossos direitos. Quais são os meus direitos? Isso é o meu direito. Mas será que a gente tem o mesmo sentimento com os nossos deveres? Será que a gente pensa e age com os nossos deveres da mesma forma? Claro que não, né? Todos nós queremos ter direitos, todos nós temos prerrogativas. Ai de alguém que deixar de fazer algo, né, além do meu direito. Eu vou correr atrás dos meus direitos, porque eu tenho direitos, né? Jesus tinha direitos. Tinha direito de não deixar de ser Deus. Mas ele deixou isso de lado, se esvaziou para morrer numa cruz por nós. Disposição espiritual em ter generosidade. Não fugir ou não fechar os olhos aos necessitados. Sabe? Eu não vou nem olhar, que é para eu não querer ajudar ou me sentir culpado depois. Não, deixa de lado. Não, eu vou criar uma justificativa aqui e essa justificativa é suficiente para eu não gastar tempo com aquilo. Será que eu não deveria gastar um tempinho com alguma pessoa que está me pedindo alguma coisa, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Jesus andava muito ocupado. Jesus tinha pessoas o rodeando o tempo todo, né? E ele nos deu aqui outros exemplos também de ser generoso em meio às suas obrigações. A mulher doente que o tocou no meio da multidão, a multidão apertava, queria ouvir, e Jesus precisava pregar e falar e ensinar alguém, e a mulher chegou lá e tocou Jesus, porque ela sabia que se fosse tocada, tocaria, se tocasse Jesus, só o tocar ela entendia, ou tinha fé bastante para ser curada, e foi curada. E Jesus parou, quem me tocou? Aí os discípulos, Jesus, no meio dessa multidão, está perguntando quem te tocou, né? Mas ele o curou, né? A multidão de novo apertando Jesus ali, cercando Jesus, ele parou e foi dar atenção ao cego Bartolomeu, o curou, né? O cego de Jericó, né? E da mesma forma, no meio da multidão, ensinando, pregando, e está lá Zaqueu em cima da árvore, e ele para dar atenção a Zaqueu. E tantos outros exemplos que nós vemos na Bíblia, em que Jesus para o que está fazendo e dá uma atenção individualizada, dá uma atenção especial. Será que a gente está parando para dar atenção às pessoas necessitadas? Vou falar até da nossa casa, né? Será que eu estou parando para dar atenção às pessoas da minha casa, para ouvi-las, para conversar, para trocar ideia, para ouvir seus sentimentos, as suas necessidades, as suas vontades? Será que eu tenho feito isso? Ah, mas eu estou muito ocupado. Olha, a gente tem 24 horas em cada dia, e a gente pode fazer com elas o que quiser, né? Será que eu estou tão ocupado assim? Ou será que eu estou tirando 1, 2 horas do meu dia, 3 horas para ver filme, ver série, ver vídeos?
ver redes sociais quando eu poderia estar dando atenção a alguém da minha casa, né? Jesus foi generoso com várias pessoas, agiu com generosidade. Um outro exemplo aqui de generosidade de Cristo, né? As crianças, né? As crianças, as mães querendo levar as crianças a Jesus e os apóstolos ali, olha, não, Jesus está ocupado, não incomodai o mestre, né? E Jesus vendo aquela situação, não, deixa vir, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Jesus parou tudo o que estava fazendo para dar atenção àquelas crianças. Será que eu tenho sido generoso a esse ponto? Tenho dedicado tempo para aquelas pessoas que precisam? Sabe, muitas pessoas simplesmente precisam ser ouvidas. Elas só querem ouvir, só querem falar para alguém e querem alguém que as ouça. E será que eu não posso parar 5 minutos para ouvir uma pessoa? Ah, lá vem fulano reclamar da vida. Infelizmente, muitas vezes a gente precisa desabafar, né? Muitas vezes a gente precisa falar com alguém, precisa ser ouvido, né? Precisa de alguém que ore por nós, alguém que nos aconselhe, alguém que nos ajude, alguém para dividir as nossas dores, as nossas aflições, os nossos problemas. E às vezes a gente não encontra. Às vezes a gente não consegue alguém que nos ouça. Nesse momento em que a gente está vivendo de pandemia, como disse, muitas pessoas estão necessitadas à nossa volta. Muitas pessoas estão precisando de uma ajuda, muitas pessoas estão precisando de uma mão generosa, de um ombro amigo. Muitas pessoas estão precisando só de alguém para orar, precisam de conforto porque têm perdido parentes, têm perdido amigos, têm perdido para essa doença pessoas próximas. Algumas pessoas têm ficado assustadas com essa doença, né? E isso tem causado um certo pânico. Precisamos orar, precisamos tirar tempo para orar para essas pessoas, né? E muitas pessoas têm estado nessa situação de necessidade. E a gente tem, nesse momento, um campo significativo, um campo grande e vasto para a gente praticar a generosidade, né? Ah, mas eu não tenho nada. Tem tempo, você tem ouvidos, você pode ter paciência para ouvir, você pode orar com alguém, isso aí é de graça, não precisa de dinheiro. A gente não está falando de generosidade monetária, a gente não está falando de generosidade quantitativa, estamos falando de altruísmo, né? De dar valor ou dar importância aos outros, né? Investir no cuidado com os outros. Será que eu tenho tido cuidado com os meus parentes, com os meus irmãos em Cristo? Manda uma mensagem, faz uma ligação, pergunta como está. Às vezes as pessoas ficam quietas porque estão tristes, porque estão se sentindo abatidas, e uma ligação, né? Uma troca que seja de mensagens faz com que a pessoa se sinta querida, se sinta lembrada, se sinta bem com isso. Alguém está se preocupando comigo. Isso é muito importante, né? A Igreja de Cristo tem a honra, o privilégio com relação a demonstrar o seu amor e a sua relevância nesse tempo. Não podemos perder esta oportunidade. O campo está fértil, está vasto para que a gente trabalhe essa questão de generosidade. As pessoas estão sensíveis e suscetíveis a nos receber
né, com atenção, né, e a gente precisa aproveitar isso. Olha que maravilha que nós temos esses meios através da internet. Não estou dizendo que seja deslumbrado com a tecnologia, mas o ponto em que ela chegou está tão boa, né, que permite que nós nos encontremos até diariamente, se quisermos, à distância, né? E a gente não tinha atentado para isso. As chamadas de vídeo já existiam antes da pandemia, mas poucos usavam essa ferramenta com a intensidade que estão usando agora. Alguns nem gostavam, né? Mas hoje todo mundo usa. Hoje todo mundo recebe uma chamada de vídeo, todo mundo conversa com a gente pelo vídeo. As pessoas estão suscetíveis a isso, né? Por quê? Porque virou normal, né? E a gente precisa aproveitar esta oportunidade, este momento para pregar, para orar e para dar atenção aos outros. Aproveite o tempo que você não está se deslocando para o trabalho ou para a escola, da escola para o trabalho, ou da escola para casa, de casa para a escola, ou do trabalho para casa, de casa para o trabalho, porque está em teletrabalho, você tem tempo sobrando, né? Então aproveite esse tempo para dar atenção a outras pessoas. Ok? Conclusão. A frase aqui coloca assim, que o pastor colocou na conclusão aqui: não permita que o seu coração endureça. É muito normal ou muito comum a gente tentar criar um jeito de justificar por que aquela pessoa não precisa da minha atenção, não precisa do meu cuidado ou não precisa da minha ajuda. Nós fazemos isso com uma naturalidade terrível, né? Porque a gente muitas vezes não quer se incomodar. A gente não quer se incomodar, né? E a gente precisa entender que essas pessoas têm sim uma necessidade. Não deixemos o nosso coração ficar endurecido. Sabe quando você machuca e a ferida está aberta e está ardendo, queimando, pegando fogo? Aí vem aquela casquinha por cima e ali começa a parar de doer. E ali fica insensível. Outro exemplo também, quando a gente escrevia muito, porque hoje não se escreve muito. Hoje os professores estão reclamando da caligrafia dos alunos, porque os alunos só escrevem no computador. Não se treina mais caligrafia, não se usa mais escrita à mão. Mas na minha época tinha que fazer muita cópia, né, para a caligrafia ficar boa. E aí o dedo criava um calo, e aquele calo ficava dolorido até que ele parava de doer, porque ficava insensível. Essa insensibilidade, até hoje, né, a gente pega assim, quem escreveu muito, né, essa insensibilidade, ela não pode afetar o nosso coração. Nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer. Nós precisamos doar, ofertar, ajudar. Não em benefício próprio, não por aquilo que eu vou conseguir, né? Como diz o versículo lá de 2 Coríntios 9:7, não com tristeza ou por necessidade. Eu não estou fazendo porque eu tenho que fazer, porque é uma obrigação. Porque eu preciso fazer, porque todo mundo está fazendo, se eu não fizer, eu fico mal da fita, né? Não, não desta forma, né? Precisamos estar libertos de todas estas coisas. Eu preciso que essas ações sejam ações que ajudem as pessoas, mas que me ajudem também a ter um coração generoso, né? Como diz o final lá, o versículo 7, final do versículo 7, Deus ama quem dá com alegria, não por necessidade. Deus não ama quem dá com tristeza, Deus não ama quem dá por necessidade. Deus ama quem tem alegria em ajudar. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê um coração generoso e nos mostre
oportunidades de sermos generosos. Deus nos faça treinar essa generosidade para que ela seja tanto um dom quanto algo praticado, né? Quanto algo que esteja no nosso coração. Coloquemos na nossa vida a generosidade em prática. Não necessariamente na questão monetária, mas na questão do tempo, na questão da disposição em ajudar o nosso próximo. Amém.